Queridos, vamos lá, quem está com as Bíblias, com os tablets, abram comigo em Gálatas 3. Gálatas 3, nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Gálatas 3. Eu sempre que eu vou levar uma palavra, o pessoal que me conhece sabe disso, eu sempre peço ao Senhor que testifique a palavra, e eu creio que quando o Fernando levou o primeiro louvor, ele testificou tudo o que eu queria falar hoje com vocês. Então, vamos falar sobre Gálatas 3, versículo 1 a 3. Posso ler? Todo mundo com as suas Bíblias, seus tablets abertos? Amém? Vamos lá. Gálatas 3, versículo 1 a 3, ele diz o seguinte: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, agora acabeis na carne? Queridos, quando Paulo escreve essa passagem aos Gálatas, ele estava trabalhando contra uma coisa que estava entrando na região da Galícia. Alguns irmãos judeus, um pequeno grupo de judaizantes, ele estava tentando fazer com que a igreja voltasse aos costumes judeus. Eles diziam e pregavam que para que os novos cristãos fossem aceitos por Cristo, eles tinham que voltar aos costumes judeus, eles tinham que voltar a fazer toda a lei de Moisés. E Paulo, sabendo disso, ele escreve essa carta aos Gálatas, e ele diz o seguinte: como vocês são insensatos, como vocês não percebem, será que qualquer um chega aqui e começa a pregar uma outra coisa e vocês se desviam? Vocês começaram tão bem na palavra de Deus e agora vocês se desviam dessa maneira. O que ele está dizendo, e a gente vai falar sobre isso essa manhã, é que nós não podemos nos esquecer da cruz de Cristo. Queridos, o que Paulo está falando aos Gálatas é que a cruz deve ter uma importância muito grande na nossa vida. Nós precisamos entender o que significa a cruz. Nós precisamos entender o que significa o sacrifício de Cristo na cruz. A carta aos Gálatas está repleta de referências de Paulo sobre a cruz, exatamente para dizer aos Gálatas: mudem, não deixem com que esses ensinamentos entrem. E Paulo começa a falar exatamente da importância da cruz de Cristo logo no comecinho de Gálatas. Gálatas 1, do versículo 3 ao versículo 5, Paulo diz assim: Eu, Paulo, escrevo essa carta, em que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galícia. Que a paz, que a graça e a paz de Deus, o nosso Senhor e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. A Deus seja glória para todos sempre. Amém. Queridos, Paulo está dizendo aos Gálatas que o que importa é Cristo. O que importa é a vida que Cristo teve e principalmente a sua morte de cruz. E a cruz tem que ter um ponto muito forte, um lugar muito forte no nosso entendimento. Cristo morreu na cruz por nós, pela minha vida e pela vida de vocês. E nós precisamos entender isso, querido. Quando nós começamos a ter pensamentos e comportamentos e ações que começam a nos desviar dessa visão, nós estamos sendo insensatos. Nós estamos como os Gálatas. Hoje, queridos, não existem mais os judaizantes, não existe mais aqueles que tentam nos fazer viver conforme a lei. Mas eu pergunto a vocês, que tipo de evangelho nós temos praticado? Que tipo de evangelho nós temos ouvido? Eu sei que nós estamos passando por um período de confinamento, por um período de pandemia, por um período em que as pessoas elas têm buscado a Cristo, têm buscado
a Deus de uma maneira muito forte. Mas, queridos, quanto tempo isso vai durar depois que essa pandemia passar? Quanto tempo as pessoas continuarão na presença do Senhor depois que tudo voltar ao normal? Eu lembro que o povo de Israel viu o mar aberto, passou pelo mar a seco, viu o Senhor destruindo o exército de Faraó, e 3 dias depois, eles já estavam reclamando, dizendo que Deus os mataria no deserto, que Deus os deixaria, os abandonaria. Querido, será que é essa a nossa fé? 3 dias. Por isso que Paulo escreve aos Gálatas e diz: vocês são insensatos. Vocês receberam com alegria, vocês receberam a verdade de Cristo e agora vocês estão se desviando dela. E que nem eu falei, queridos, que tipo de evangelho nós temos ouvido e temos praticado? Hoje, a gente fala muito de prosperidade, não nesses últimos 3 semanas, 4 semanas, 1 mês que nós estamos parados. Porque parece que todo mundo se voltou a Deus de uma maneira fervorosa. Mas o que a gente ouvia era muito sobre prosperidade, cristão tem que ter uma vida em abundância. Jesus tem um amor que tolera tudo, que tolera qualquer coisa, que aceita qualquer coisa. O que a gente estava vendo era que estava sendo pregado um evangelho sem cruz. Hoje se fala muito de um evangelho sem compromisso. Muitas igrejas estavam muito mais preocupadas em fazer as pessoas se sentirem bem, em sentirem que tem momentos agradáveis, que são momentos em que eu sento numa boa cadeira, num lugar confortável e eu tenho um momento agradável. Eu não quero muito ter reflexão com a palavra, eu quero ter um momento agradável no meu domingo. Queridos, é isso que é o evangelho? É isso que é o evangelho? O evangelho sempre nos leva a um verdadeiro confronto, um confronto de quem nós somos no nosso interior. Queridos, como a gente tem buscado a Cristo? Uma pergunta que eu quero fazer para vocês essa manhã, que eu me fiz essa noite, quando eu estava relendo essa passagem. Eu me fiz algumas vezes. O que é Cristo para nós? O que é Cristo para as nossas vidas? O que ele significa? Eu vou perguntar para vocês, será que nós estamos dispostos a responder honesta e verdadeiramente essa palavra, essa questão, queridos? Será que nós estamos realmente e honestamente dispostos a responder essa pergunta? Nós temos que nos confrontar todo o tempo. Nós temos que saber que Jesus é o Senhor. Será que eu e você temos a clara ideia do que representa a cruz e do que Paulo falou tanto nela? Você pega as cartas de Paulo, Paulo o tempo todo, em todas as cartas, fala da cruz de Cristo, fala do sacrifício de Cristo, fala da morte de Cristo. Porque será que Paulo disse tantas vezes que ele era crucificado com Cristo? Porque ele dizia, eu estou crucificado com Cristo, eu vivo com Cristo. Querido, sem a gente entender o que aconteceu na cruz, eu e você não conseguimos entender o plano de Deus. Nós não conseguimos entender o sacrifício de Jesus. E aí os nossos valores e princípios cristãos serão distorcidos. E nós não vamos saber dar o verdadeiro valor que a cruz tem nas nossas vidas. O próprio Jesus disse, cada um tome a sua cruz e me siga. Nós precisamos entender, queridos. Quando Paulo escreve ao 1 Coríntios 1,18, lá no livro de 1 Coríntios, ele diz assim, de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Queridos, ele estava dizendo que naquela época era uma loucura acreditar que alguém que foi colocado numa cruz era um Messias. Ele estava dizendo que era uma loucura acreditar que quem morreu por uma morte de cruz era alguém que merecesse ser ouvido. Vocês sabiam que para os judeus e para os romanos, qualquer pessoa que fosse condenada à morte de cruz era considerado um maldito? E a palavra diz isso. Está na lei de Moisés. Lá em Deuteronômio 21, do versículo 22 ao 23, diz assim, quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurastes no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é
maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Queridos, por isso que era difícil demais para os cristãos da igreja primitiva pregar a Jesus. E mesmo assim eles o fizeram, com muito amor, com muita graça, com muita misericórdia pelas vidas, e com as próprias vidas. E a palavra diz que eles incendiaram o mundo, eles incendiaram aquela época, eles incendiaram o mundo pregando a Jesus Cristo, um Jesus crucificado, um Jesus que é filho de Deus, um Jesus que através do seu sacrifício nos deu acesso irrestrito ao Pai, e um Jesus que nos prometeu vida eterna. Queridos, eles não pregavam um Jesus que dá boas coisas, que dá carro, que dá casa, que prospera financeiramente, que simplesmente atende os desejos da pessoa por atender. Eles pregavam um Jesus que nos salva, um Jesus que nos traz restauração, um Jesus que nos traz comunhão, que nos traz vida. Eles não pregavam um Jesus que falava palavras tranquilas para agradar ouvidos. Eles falavam um Jesus que confrontava as pessoas. Queridos, vocês já podem imaginar o que deve ser o olhar de Jesus? Vocês podem imaginar o que deve ser aquele olhar penetrante de Jesus nas nossas vidas? É isso que nós temos que nos confrontar todo dia, queridos. Queridos, eu quero que nós possamos essa manhã fazer uma reflexão. Sexta-feira, na tradição, foi o dia da crucificação de Jesus. E eu queria que hoje, apesar de ser Páscoa, apesar dele ter ressurreto, apesar que ele vive, nós vamos falar isso. Eu quero refletir o que aconteceu na cruz, queridos. Eu quero o que aconteceu nas últimas horas de Jesus. Porque naquele tempo que ele passa na cruz, ele nos ensina coisas valiosas, queridos. Ele nos ensina coisas maravilhosas que eu quero repartir com vocês essa manhã. Nas últimas semanas em Jerusalém, Jesus alertou várias vezes os seus discípulos do que valia de acontecer. Ele disse que ele deveria morrer, ele disse aos discípulos tudo o que ele iria passar, todo o sofrimento que ele iria ter. Mas a gente sabe que mesmo os mais próximos de Jesus não entenderam a mensagem. Eles não entenderam o que iria acontecer. Eles não conseguiam compreender qual era o plano de Deus. Vocês sabem que quando Jesus termina a última ceia dele na quinta-feira, ele termina a ceia e vai orar com os seus discípulos. E vocês sabem que nessa oração, ele clama 3 vezes para que, se possível, o Pai afastasse dele esse cálice. Esse cálice que ele precisava beber. Agora, queridos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que Jesus estava pedindo para ser poupado da cruz? Vocês acham que ele estava em oração pedindo a Deus que o livrasse de todo o sofrimento que ele deveria passar? Não, queridos, eu não acredito nisso. Eu não acredito que ele estava orando isso ao Pai. Eu não acredito que era disso que ele pedia que fosse livrado. Sabe por quê? Porque várias vezes, ao longo dessa última semana, e na conversa com seus discípulos, ele havia dito que era necessário que o grão de trigo morresse. Ele sabia da sua morte. Ele sabia que ele precisava morrer para que nós tivéssemos vidas. Então, o que ele orou a Deus, pedindo que fosse afastado dele? O que ele orou com tanta força, com tanta vontade, a ponto de suar sangue? O que ele clamou a Deus? Sabe o que ele clamou, queridos? Porque Jesus sabia que pela primeira vez, desde o começo da eternidade, pela primeira vez, ele seria separado de Deus. Ele ficaria sem ver a Deus. Ele não conseguiria ver o Pai. Querido, você sabe o que isso o que isso significa para Jesus? Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Lá em João 1, no versículo 1 a 3, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Querido, Jesus estava com Deus desde o começo. Pai e filho juntos desde o começo em profunda comunhão. O simples imaginar de ficar um tempo sem ver a Deus, um tempo sem a presença de Deus, fez Jesus entrar numa agonia de alma profunda, a ponto dele suar sangue. Ele sabia tudo o que ele iria passar por mim e por você. Mas ele não se ausentou de
de aceitar essa missão, de passar isso por mim e por você. Ele se agoniou por ficar longe de Deus. Mas no final ele vira para Deus e diz que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E aí eu pergunto para nós, porque essa pergunta é para mim também, o quanto importa nós ficarmos longe de Deus? O quanto as coisas do dia a dia, aquilo que se levanta contra nós, nos afasta dele e da sua vontade? E como nós reagimos quando estamos afastados de Deus? Será que nós queremos tanto a presença dele que o simples imaginar que estamos afastados nos leva a chorar sangue? Nos leva a buscar Deus com tanta força, com tanta poder no nosso coração? Queridos, isso é uma pergunta que tem que ficar em nós. Jesus chorou sangue pela ausência de Deus, e nós? A Bíblia continua dizendo que nessa noite, depois que ele faz a oração e que ele diz ao Pai, ok, Pai, eu vou ficar sem a tua comunhão. Isso vai doer no meu coração muito mais do que a chibatada, do que mais que os pregos, mas eu vou ficar sem a sua comunhão. E nessa noite, vocês sabem, Jesus é preso pelas autoridades romanas, pelas autoridades judaicas, as autoridades de Caifás. E primeiro ele é levado à casa de Caifás, depois ele é levado às autoridades romanas. E ele fica uma noite inteira, porque ele é preso mais ou menos no começo, por volta da meia-noite, 11 horas, meia-noite. E ele fica essa noite inteira, sendo levado de um lado para o outro. Uma noite inteira não se alimentando, não bebe água. É tratado como um criminoso qualquer, até que ele é duramente açoitado. E por quê, queridos? Por que tudo isso? Porque eu e você precisávamos estar aqui hoje falando disso. Eu e você precisávamos estar conscientes da decisão de Jesus de enfrentar aquela cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui glorificando o nome dele. Queridos, ao final de uma série de flagelos, ao final de uma série de dores que são impostas a Jesus, ele é sentenciado a ser crucificado. Um homem sem pecado, sem a menor culpa, vai pagar o preço por mim e por você. Quando Jesus é pendurado naquela cruz, ele fala 7 frases que concluem todo o ensinamento dele, concluem tudo aquilo que ele veio mostrar para nós. Queridos, essas frases mostram que mesmo nesta hora, ele estava ocupado em mostrar para mim e para você que tudo o que ele ensinava deveria ser colocado em prática. Paulo entendeu tanto isso. Paulo entendeu tanto a essência disso, que Paulo o tempo todo ficava focado na cruz de Cristo, queridos. Paulo diz que ele foi atraído pela cruz. Paulo diz que foi pelo amor de Cristo que ele foi quebrantado, e esse amor foi mostrado naquela cruz. Queridos, pensem comigo. Jesus podia simplesmente ter sido crucificado naquela cruz e ter morrido rapidamente, vocês não acham? Mas ele ficou 6 horas pendurado naquele madeiro. 6 horas sofrendo dores alucinantes. A Bíblia diz para nós que ele começa a ser crucificado às 9 horas da manhã e ele morre às 3 horas da tarde. 6 horas sofrendo pela minha vida e pela sua vida. E é através desse amor, é desse amor que ele quer nos atrair. E eu pergunto para mim e para você, que amor é esse, queridos? Que amor é esse? As 7 frases que Jesus diz na cruz e que eu queria relembrar nesse dia para vocês foram: a primeira frase, quem quiser acompanhar e anotar, está lá em Lucas 23, no versículo 33 ao versículo 34. A palavra diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Queridos, a primeira coisa que Jesus quer mostrar a mim e a você é que ele não falava do perdão, ele praticava o perdão. Ali na cruz, sofrendo dores alucinantes, ele, como homem, pede a Deus que perdoe os seus inimigos. Queridos, porque ele ensina que devemos perdoar. Jesus ensina que nós devemos perdoar, devemos orar pelos nossos inimigos, devemos clamar a Deus que traga vida sobre aqueles que nos querem mortos. Ele ensinou isso durante os 3 anos de ministério dele. Só que na cruz, queridos, ele pratica o que ele falava.
Ele mostra para mim e para você que mesmo no momento de maior sofrimento, ele era capaz de virar a Deus e dizer: perdoa o que eles estão fazendo, porque eles não sabem o que fazem. Jesus ensinou sobre o perdão. Ele viveu o perdão. Mais do que ensinou, ele viveu. Quando ele ensina o Pai Nosso, o perdão tem um lugar de destaque. Porque ele diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. Jesus, ele era a própria palavra, queridos. Ele pregava e vivia aquilo que ele pregava. E a primeira coisa que ele faz naquela cruz é mostrar a nós que o perdão é possível, o perdão nos livra, o perdão nos tira de uma corrente, o perdão nos libera. E é o que ele está fazendo naquela cruz, queridos. A segunda palavra de Jesus, a segunda frase de Jesus, está lá em Lucas também, do 23, do 36 ao 43. E ele diz assim: e também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe o vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, Jesus é o nosso Salvador. A palavra diz que se nós o confessarmos de boca e crermos no nosso coração, nós seremos filhos de Deus. E Jesus mostra isso na cruz. Sabe por quê, queridos? Porque o ladrão tem duas atitudes. A primeira atitude, ele reconhece quem é Jesus. Ele reconhece que Jesus é filho de Deus. Ele reconhece que Jesus é Deus. E depois, sabe o que ele faz? Ele confessa quem é Jesus. Queridos, na cruz, Jesus está mostrando para mim e para você que ele tem o poder de salvação. Ele deu a salvação naquela cruz. Ele vira para aquele ladrão e diz: você está salvo. E ainda hoje você viverá a vida eterna comigo. Querido, Jesus é a própria salvação. Ele traz a salvação ao ladrão, ele traz a vida eterna ao ladrão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele mostra isso naquela cruz. A terceira frase de Jesus, queridos, está lá em João 19, 25 a 27. E diz assim: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Helena, Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em casa. Queridos, o que tem a ver isso? O que tem a ver Jesus ter dito isso? Jesus mesmo disse, lá em Mateus 5,17, ele disse que ele veio para cumprir a lei. Mateus 5,17 diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Ele precisava mostrar que mesmo lá naquela cruz, ele estava cumprindo a lei. E como é que ele mostra isso? Quando ele diz para João cuidar da mãe, ele estava dizendo para João cuidar de uma viúva. E vocês sabem o quanto isso era importante para o judeu. Vocês sabem o quanto isso era importante no próprio ensinamento judaico. Mas mais do que isso, quando ele diz isso para João, ele está dizendo que era para nós cuidarmos uns dos outros. Ele estava ensinando que o amor deve ser derramado nos nossos corações. Na última ceia, Jesus dá um novo mandamento, lá em João 13, versículo 34, ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Querido, ele está na cruz, sofrendo as dores, e mesmo assim, ele está nos ensinando a amar uns aos outros, a cuidar uns dos outros, a se preocupar uns com os outros,
a querer o bem do outro em detrimento do meu próprio bem. Nesse momento, Jesus já estava na cruz há 3 horas. E sabe o que ele fez nessas 3 horas? Ele estava derramando o amor dele sobre nós. Ele pensava em mim e pensava em você. E ele queria que nós entendêssemos quem ele é e o que ele fez. A quarta frase de Jesus, queridos, lá em Marcos 15, versículo 33 e 34. E o versículo 33 diz assim: e chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Deixa eu explicar uma coisinha aqui para vocês. As trevas cobriram a terra desde o meio-dia, que é a hora sexta, até as 3 horas da tarde, que é a hora nona. Vocês sabem que trevas representam o diabo. Quem envolveu a Jesus nessa hora foi o próprio diabo. As trevas, nesse momento, separaram Jesus da presença de Deus. Nesse momento, todos os pecados do mundo, o meu pecado, o teu pecado, os nossos pecados, foram colocados em cima de Jesus. E ele ficou em trevas. Ele não podia mais ver ao Pai. Ele não conseguia mais ver a presença daquele que sempre esteve junto com ele. Por amor à minha e à sua vida, ele suportou essa separação. E lá no versículo 34, diz assim: e a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ficou sem ver o Pai, por minha causa e por sua causa, por nossa causa. Ele pagou um alto preço, e isso já estava profetizado lá no Salmo 22. No versículo 1, o Salmo 22 diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Jesus sentiu a agonia de alma por estar longe de Deus. Ele viu as trevas ao seu redor. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem alguma dúvida que Jesus cura a doença de alma, saiba que ele passou por todas as aflições que um ser humano pode passar. E por isso, ele pode tirar todas as doenças de alma que estão dentro de nós. Ele pode transformar a vida de quem for a presença dele, porque ele sabe exatamente quem nós somos e o que nós passamos. Ele sabe exatamente como nós nos sentimos. Nós só precisamos crer, queridos. E naquela cruz ele mostra isso para nós. Tem ainda a quinta palavra que ele fala, eu falei que são 7. Lá em João, no versículo 19, no capítulo 19, versículo 28, ele diz assim: depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Queridos, quando eu vi essa frase, eu falei: o que tem a ver dizer tenho sede com o fato de se cumprir toda a Escritura? O Evangelho é loucura, queridos. O que quer dizer tenho sede? O que significava Jesus dizer que tudo estava cumprido, mas ele tinha sede? Sabe o que significava, queridos? Significava que ele precisava mostrar que o Messias era homem, que o Messias sentia sede, que o Messias tinha vontades. As Escrituras falam de Messias, falam do Messias como um homem que viria a Israel. Isaías 7,14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 9, no versículo 6, ainda diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre o seu ombro, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Miqueias 5,2 diz: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena por estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse é Jesus, queridos. Ele precisava cumprir todo o plano de Deus naquela cruz. Ele precisava fazer a obra completa.
ele precisava mostrar que tudo se cumpria e que o plano de Deus, por amor à minha e à sua vida, estava se cumprindo em todos os pontos. A sexta frase de Jesus, queridos, está lá em João 19, na primeira parte do versículo 30, que diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. Queridos, vocês sabem que essa palavra no grego tem uma importância muito grande. Essa palavra quer dizer tetelestai. Tetelestai. Mas o que significa a importância dessa palavra? Essa palavra também era usada pelos romanos, que era uma tradição que vinha da Grécia. E o que significava isso? Significava que quando um prisioneiro romano terminava de cumprir a sua pena, ele recebia um documento. E nesse documento estava escrito tudo o que ele tinha feito de mal. Tinha todas as barbáries que aquele cara tinha feito. Só que no meio desse documento, carimbado, bem no meio do documento, bem grande, estava escrito uma palavra: tetelestai. E quando esse homem saía pela rua, e alguém virava para esse homem e dizia assim: escuta, você não é aquele bandido, aquele sem vergonha? Ele parava, tirava o documento e dizia: sou sim, olha aqui tudo o que eu fiz. Mas agora, veja bem, eu cumpri, eu consumi, está consumado aquilo que eu deveria pagar. Tetelestai estava carimbado naquele documento. E dizia: tudo o que eu fiz foi cumprido. Tudo que eu fiz, não devo mais nada a ninguém. É isso que significa. E quando Cristo fez por mim e por você o que ele fez, ele branda bem forte, tetelestai. Sabe por que ele grita, queridos? Para o reino espiritual ouvir. Ouvir o quê? Ouvir que tudo o que eu e você devíamos, tudo o que nós não podíamos fazer, agora estava pago, estava consumado, estava cumprido. Morrendo de dores. Ele pensa em mim, pensa em você, porque agora ele diz para o diabo: eles não são mais seus, eles são meus. E ele vira para o pai e diz: pai, agora eles são nossos, porque o pecado não faz mais separação entre nós e eles, porque o meu sangue está sobre a vida deles. Tetelestai, está tudo consumado, está tudo cumprido. Paulo reconhece isso, e quando ele escreve aos Colossenses, lá em Colossenses 2, do versículo 13 ao versículo 14, ele diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Queridos, nós somos livres na cruz de Cristo. Cristo nos libertou. Ele cravou em toda a nossa dívida a palavra tetelestai. Ele fez por mim e por você. Ele foi o Cordeiro de Deus. Que grande vitória nós temos, queridos. E Paulo entendia isso, e nós temos que entender. Mas tem a sétima palavra, a sétima frase, está lá em Lucas 23, do versículo 45 ao 46, diz assim, no versículo 46, escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. Logo depois, queridos, que Jesus diz, está tudo consumado. Sabe o que acontece? O véu do templo se rasga. Era impossível que mãos humanas rasgassem aquele véu. O véu era de uma grossura enorme, queridos. Não dava para alguém simplesmente, além de ser grosso, ele era alto. Não dava para alguém pegar aquele véu e rasgar com as mãos. Isso mostra que o próprio Deus, mostra que a separação entre Deus e os homens tinha acabado. Não há mais separação entre nós e o Pai. Jesus fez isso naquela cruz. Deus aceitou o tetelestai de Jesus sobre a minha vida e sobre a tua vida. E foi tudo consumado. Agora nós temos livre acesso ao Pai, queridos. E no versículo 46, Jesus diz, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
E havendo dito isso, expirou. Jesus entrega o seu espírito e morre, queridos. E porque ele morre, nós podemos ter salvação. Porque ele morre, nós podemos viver. A cruz reforça 3 verdades, queridos, que nós devemos a todo momento pensar. A cruz fala acerca de nós mesmos. O nosso pecado foi terrível. Só pelo que ele passou, o nosso pecado foi terrível. Fala acerca de Deus. A cruz fala do maravilhoso amor de Deus por nós. E a cruz fala acerca de Jesus. Fala da graça de Jesus. Que mesmo que nós não merecendo nada, ele nos comprou por um alto preço. Seu precioso sangue. Tudo se cumpriu na cruz, queridos. A cruz fala do perdão. O que te impede de perdoar? Jesus perdoou seus acusadores. E por causa disso, Deus nos perdoou. Nós temos que perdoar, queridos. A cruz mostra a salvação. Creia no seu coração e confesse com a sua boca. E deixe-o entrar na sua vida, ser senhor de todas as coisas. Porque ele mostrou a salvação naquela cruz. A cruz fala do amor um pelos outros, fala do amor que nós temos que ter, assim como Cristo nos amou. Queridos, a cruz fala que ele entende quem nós somos. Ele está sempre ao nosso lado e ele está pronto a nos ouvir. A cruz mostra que Jesus, como homem, passou por tudo que nós passamos. Portanto, ele pode entender tudo que nós sentimos. Por isso que ele pode estar ao lado do Pai nos advogando e falando a nosso respeito, porque ele entende quem nós somos e o que nós fazemos. Ele entende as nossas vidas. Na cruz, ele disse que tudo estava consumado, que nós estávamos livres, que o preço do nosso pecado foi pago. E na cruz, ele entrega a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Mas faltava uma coisa para completar o plano de Deus, queridos. Faltava uma coisa que acontece no domingo. João 10:10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus mostra que nós precisávamos mais que a salvação. Ele mostra que nós precisávamos da vida em abundância. Ele havia dito isso aos discípulos. Lá em João 14:16-18, ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Queridos, no domingo Jesus ressuscita. E junto com a ressurreição de Jesus, ele traz o poder do Espírito Santo sobre a minha e sobre a sua vida. E é através do poder do Espírito Santo que nós podemos incendiar essa terra. Podemos falar da obra de Jesus e falar da obra da cruz. E podemos entender que naquela cruz, Jesus deu muito mais do que só a vida para nós. Ele deu uma vida eterna, queridos. Ele nos deu a permissão de entrarmos na presença do Pai, a possibilidade de nós entrarmos na presença do Pai e chamarmos de Pai. Um Deus que antigamente poderia estar distante, isolado, agora é um Deus próximo. É um Deus que está ao nosso lado. É um Deus que está junto conosco. Queridos, eu e você temos essa esperança porque Ele vive. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos entrar com ousadia na presença do Pai. Porque Ele vive, nós temos vida. Amém, queridos? Era isso que eu queria falar para vocês essa manhã, era isso que eu queria passar a vocês essa manhã. Eu queria orar rapidamente conosco e depois eu vou pedir para o Fernando fazer um louvor. Eu queria que nós pudéssemos estar orando essa manhã e estar clamando ao Senhor Jesus que, se de alguma forma, por alguma razão, no nosso coração ainda não tem entendimento do que era a cruz, não tem entendimento de tudo que Ele fez naquela cruz como conclusão de todo o seu ministério para a nossa salvação, que isso viesse sobre as nossas vidas no dia de hoje. E que nós pudéssemos entender que a Páscoa é a alegria dele ter ressurreto. Mas a alegria dele ter ressurreto não nos deve impedir de nós olharmos sempre o que aconteceu na cruz. Porque foi na cruz que ele acabou com todo o nosso pecado. Foi na cruz que ele pagou o preço pela minha e pela sua vida. Amém?